Fala galera, tudo jóia? Agora vamos fazer um resumo aqui dos antiarrítmicos, os medicamentos usados para acalmar a arritmia. Vou classificar eles de uma forma que vocês nunca mais vão esquecer. Vamos colocar umas palavras meio doidas, sabe como que é nossas mnemotécnicas aqui, né? Organizar nosso pensamento de uma forma que a gente consiga lembrar o que a gente precisa. Inscreva-se no nosso Instagram, no Facebook, no YouTube também. A gente tem vários vídeos para vocês. Vamos agora falar sobre as arritmias, na verdade os antiarrítmicos, né? Vamos gravar aqui com várias palavras bem legais, uma forma interessante para vocês memorizarem. Desenhei um coração aqui dançando fora do ritmo. Vamos pensar que ele dança fora do ritmo e a gente tem que colocar ele no ritmo. Para isso, os antiarrítmicos, né? Então, um coração fora do ritmo você geralmente está com uma frequência cardíaca maior que 150 BPMs e claro que o paciente tem que estar com pulso, senão ele está com parada cardíaca e é outros procedimentos, né? Então, com pulso e coração fora do ritmo. Outra coisa importante lembrar é que tem que avaliar quando o paciente chega, se ele está estável ou inestável, para a gente saber o tipo de tratamento que a gente vai fazer, né? Geralmente, inestável, a gente já vai para cardioversão elétrica, não cardioversão farmacológica. Bom, para gravar os fármacos antiarrítmicos e as suas classificações, a gente tem que lembrar de um gráfico que tinha lá no Guyton, quando a gente estudou fisiologia, né, cardíaca, a gente estudou o potencial de ação do miocito cardíaco. Então a gente vai ter que lembrar desse gráfico, onde tem o período de despolarização e repolarização. Lembrar que temos a fase 0, a fase 1, a fase 2, a fase 3 e a fase 4. Lembrar que a fase 4 é a fase que ele está normal, polarizado, relaxado, em diástole. Então ele começa na fase 0 despolarizando, vai para a fase 1 e 2, que é um platô, a fase 2, né? E depois ele vai para a fase 3 e termina basicamente na fase 4 de repolarização. Vamos lembrar que na fase 1 de despolarização, a gente tem abertura de canais de sódio e o sódio entra rapidamente, canais rápidos de sódio. Depois na fase 1 a gente tem a saída do potássio, porque abre canais de potássio. Na fase 2 entra cálcio, né, abertura de canais de cálcio. Na fase 3 sai muito mais potássio, que abre todos os canais de potássio. E na fase 4 a célula vai estabilizar, ligando aí, acendendo a bomba só de potássio, a TPase e NAK. Né, e daí vai liberar o sódio e colocar potássio para dentro de novo. E para gravar os antiarrítmicos, as classes, olha que legal, você vai pensar, o coração estava dançando fora do ritmo, então você tem que falar para ele, não beber, pode calmar. Então essa é a frase legal, não beber, pode calmar. Vamos lá, o não são os medicamentos da classe 1 dos antiarrítmicos. Vamos lembrar que ele atua nos canais de sódio, por isso na, de não, Na sódio. A classe 2, beber, não beber. Beber é beta-bloqueador, né? BB, beta-bloqueador. Dá para lembrar do 2 também, que 2 lembra de 2, que é 2B, beta-bloqueador. O pode da frase, não beber, pode calmar. Pode, lembra do pó de potássio. Então, o K de potássio, fase 3. A gente vai lembrar da fase 3 quando fala do pode. E calmar, que é acalmar, mas eu coloco calmar para a gente lembrar do cálcio, né? Então, os medicamentos da classe 4 vão atuar nos canais de cálcio. Aí ficou fácil, né? Muito fácil. Vamos agora relacionar com o gráfico lá da fisiologia. O primeiro grupo atua nos canais de sódio, então na fase 0 da despolarização. Então, não. Eu lembro de Na, sódio. O segundo grupo é BB, beta-bloqueador. Eles atuam lá na fase 4, basicamente quando a célula está despolarizada. Os fármacos da fase 3 atuam nos canais de potássio, então vai atuar basicamente na fase 3 da repolarização. E os fármacos da classe 4 atuam na fase 2, que é a abertura de canais de cálcio. Então eles diminuem a abertura de canais de cálcio. E assim matamos a classificação dos antiarrítmicos de acordo com seu modo de ação, ok? Tenta entender isso, que é fundamental para a gente conseguir medicar o paciente. Agora vamos para os nomes dos medicamentos. A classe 1 ela é subdividida em 3 outras classes. Classe 1A, 1B e 1C. Mesmo estando subdividido em 3 classes, subclasses, eles todos atuam no mesmo mecanismo, na inibição dos canais de sódio da fase 0. Agora vamos lá, eu coloquei aqui umas frases que eu utilizo, né? Vocês podem fazer as suas, mas é uma ideia para decorar.
Presta atenção. Na classe A eu lembro de aqui, lindinha. Para cair na mina, disopiramina. Aqui, lindinha. Para cair na mina, disopiramina. Fica engraçado, mas funciona. Então, aqui, lindinha. Para cair na mina, disopiramina. Eu vou lembrar disso dessa forma. Aqui, lindinha, eu lembro de quinidina. Para cair na mina, eu lembro de procainamida. E disopiramina, eu lembro de disopiramida. Então, quinidina, procainamida, disopiramida são os 3 fármacos do grupo 1A. No grupo 1B, eu vou lembrar de lindo, feito e misto, né, tio? Então, ele pode ser lindo, feito ou misto, né, tio? Isso vai me fazer lembrar, recordar de que lindo, lidocaína, lindo, lidocaína, feito, fenitoína. Quem é lindo e feito é misto, né, tio? Então, misto, né, tio? Eu lembro de mexiletil. Já os fármacos da classe 1C, eu vou lembrar de própria feiona e feia caída. Própria feiona e feia caída. É engraçado, mas é isso que eu lembro. Própria feiona e feia caída. O que isso significa para mim? Própria feiona, eu lembro de propafenona, que é o medicamento mais utilizado, propafenona, e feia caída, eu lembro de flecainida. Beleza? Tranquilo? Então a gente já matou os medicamentos que atuam no sódio, nos canais de sódio, classe 1, A, B e C. Agora vamos para o BB, não BB. O BB é o segundo tipo de fármaco, segundo grupo. Vamos lembrar que todos terminam com LOL porque são beta-bloqueadores. BB de beta-bloqueador. Todos terminam com LOL. E BB me lembra de puro pano até no metrô. O BB chama beta e a bisonha. Então, puro pano até no metrô, beta bisonha. É o propanolol, ateno LOL, metroprolol, betaprolol e misoprolol. Fácil, né? Muito fácil. Beta-bloqueadores, segundo grupo de medicamentos, classe 2. Só lembrar que BB é puro pano até no metrô, chama beta e a bisonha. E todos terminam com LOL, propanolol, atenolol, metroprolol, betaprolol, misoprolol. E para gravar os medicamentos da classe 3, eu lembro da amiocarona só tá longe. Amiocarona só tá longe. Amior de a melhor, né, carona? Então vou lembrar assim, ó, amiocarona é amiodarona e só tá longe é sotolol. São os 2 medicamentos que atuam diminuindo a abertura de canais de potássio, importantíssimos e muito, muito utilizados. E a classe 4 dos antiarrítmicos, a gente vai lembrar que é calmar. Calmar lembra de Vera tá a 1000 e a tia Zen. A Vera tá a 1000 e a tia Zen. Calmar, a Vera que tá 1000, a tia Zen. Também o 4 em romano aparece com V, né, o número. E aparece como Vera e diltiazem. Então, Vera para 1000 e diltiazem são os medicamentos da classe 4 que atuam justamente lá nos canais de cálcio, diminuindo os canais de cálcio. Existem outros medicamentos também, que é a classe 5 em alguns livros. Aqui eu vou colocar uns principais dos outros da classe 5. Atropina, muito importante. Digoxina, um digitálico, importantíssimo também. Adenosina e o sulfato de magnésio, que é muito utilizado nas arritmias também. Então, esses são os outros da classe 5. São frases meio esdrúxulas, mas serviu para eu gravar os medicamentos. A atropina a gente usa geralmente em bradicárdia, bloqueio auriculoventricular, a digoxina geralmente em fibrilação auricular, a adenosina em síndrome de Wolff-Parkinson-White, em taquicardia supraventricular paroxística, né? Cada um tem sua utilização principal. O grupo 1A, utilizado na fibrilação auricular, taquicardia ventricular, estasístole auricular e ventricular, síndrome de Wolff-Parkinson-White. Vamos lembrar, importantíssimo, que ele aumenta o intervalo QT e pode levar a uma taquiarritmia chamada torsades points, ou torsade poa. Já os medicamentos do grupo 1B, a gente vai lembrar do infarto agudo de miocárdio, que é muito utilizado, flutter arterial, FA, TV, que é taquicardia ventricular, e fibrilação ventricular.
O grupo 1C a gente vai lembrar que é o mais potente do grupo 1 e ele é utilizado na fibrilação auricular paroxística, na taquicardia ventricular, que é difícil de tratamento, que você já fez outros medicamentos, e vamos lembrar que ele também aumenta muito o intervalo QT, causando a possibilidade de arritmias, e também aumenta o PR, então pode causar arritmias complicadas aí quando se usa os fármacos 1C. Já os beta-bloqueadores do grupo 2, a gente vai lembrar que ele atua na fase 4, é muito importante para o tratamento de infarto agudo de miocárdio, síndrome coronariana aguda e fibrilação auricular. O grupo 3 da amiodarona, que é a principal, aumenta também muito o intervalo QT, causando aí problemas com possíveis arritmias. Ele é utilizado na FA, fibrilação auricular, extrasístole ventricular e auricular, e taquicardia paroxística supraventricular. E o último grupo, que é o grupo 4, utilizado bastante em taquicardia auriculoventricular, de reentrada e flutter. O sulfato de magnésio é muito usado também para tratar arritmias e ele é muito utilizado na torsades points ou torsade de Poix e também nas intoxicações por digitálicos. E assim a gente consegue gravar todos os fármacos antiarrítmicos importantes, suas classificações e formas de ação. Participe dos cursos presenciais, temos curso de eletrocardiograma, onde eu explico muito bem cada pedacinho do coração, cada pedacinho do eletro, todas as derivações, como a gente fazer a interpretação das patologias. São vários grupos, vários cursos e vocês estão convidados. Inscrevam-se no canal e até a próxima. Um abraço.